Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais um capítulo da nossa disciplina de farmacologia. Hoje nós iniciaremos falando sobre grupos farmacológicos, tá bom? Basicamente, nós vamos falar sobre os grupos farmacológicos, nós iremos ver o nome de alguns medicamentos e principalmente, mais do que saber o nome das medicações, a gente vai aprender como é que essas medicações atuam em cada sistema do nosso corpo, tá? E eu falo sistema circulatório, sistema respiratório, entre outros, ok? Os grupos farmacológicos, esses medicamentos se agrupam de acordo com a função no organismo e não existe medicamento sem efeito colateral. O que acontece é que tem medicação que tem efeitos com maior ou menor índice de efeitos colaterais, maior intensidade ou menor intensidade. Mas, de fato, não existe medicamento sem efeito colateral. Não há. E os medicamentos, eles têm um nome genérico, que é o nome do princípio ativo, certo? E o nome comercial, que é dado pelo fabricante, como a gente já falou na aula anterior. E o primeiro grupo que a gente vai observar são os medicamentos que atuam no aparelho circulatório, tá? Aí nós temos a imagem do aparelho circulatório, para quem não lembra, vai ser composto pelo coração, tá? O principal órgão, que tem inúmeras funções, e a principal é bombear sangue e levar nutrientes ao restante do corpo. Além do coração, nós temos as artérias em vermelho e as veias, tá? Então, quem lembra do sistema circulatório lá de anatomia vai saber que as veias levam sangue ao coração e as artérias trazem sangue do coração para o resto do corpo, tá? Sangue oxigenado para que faça correr todas as funções básicas do nosso corpo, tá? Então, sem mais delongas, a primeira classe de medicamento que a gente verá, que está aparecendo aí na tela de vocês, são os medicamentos chamados de digitálicos, tá? Os digitálicos são utilizados para insuficiência cardíaca e onde, por alguma razão, o coração não está fazendo o sangue circular em um fluxo satisfatório. Quem tem problema de insuficiência cardíaca, o coração está começando a falhar, não está mandando fluxo sanguíneo suficiente para manter as suas funções de maneira correta, digamos assim, tá? O que faz com que acumule sangue nas veias e nas câmaras do coração, provindo dos pulmões, certo? A ação mais importante desses digitálicos no coração é o fortalecimento de sua musculatura. Deixa eu olhar a hora. Quais são os efeitos básicos desses digitálicos? Você tem que saber quando for aplicar um digitálico em algum cliente, paciente seu, os principais efeitos que vão acontecer é aumento do débito cardíaco, redução da pressão venosa, diurese, faz com que a pessoa vá mais ao banheiro, porque você sabe que o que é hipertensão arterial? É quando a pressão do sangue na parede das artérias vem de forma muito intensa. E aí você sabe que a pressão do nosso corpo, a pressão cardíaca, a pressão arterial, ela funciona em conjunção do aparelho circulatório com o aparelho com o aparelho renal. Então, o coração e os rins trabalham de maneira junta, significando que quanto mais uma pessoa vai no banheiro, mais a pressão arterial dela baixa e entra em controle, ok? Por isso que tem muita gente que toma um antihipertensivo junto com diurético. Quanto mais faz xixi, mais a pressão normaliza. Outro efeito é a redução de edema. Geralmente, quem tem problemas de circulação sanguínea fica inchado, fica edemaciado, que a gente chama, principalmente os membros inferiores, tá? As pernas e pés ficam muito inchadas, porque o acúmulo de sangue é maior e não tem o retorno desse sangue necessário para o coração. E as principais reações adversas desses medicamentos digitálicos, a gente tem a anorexia e diarreia, que são os distúrbios gastrointestinais. Nós temos náusea, vômito, perturbações visuais, confusão mental, cefaleia, que é a nossa dor de cabeça, fadiga e tontura. Professora, quem toma digitálico vai sentir isso tudo? Não. Tem gente que sente tudo, tem gente que não sente nada, tem gente que sente 2 sintomas, tem gente que apresenta somente um sintoma, tem gente que apresenta 3 sintomas. Então, a medicação, a reação adversa que ela vai causar é muito particular, individual de cada pessoa, tá? E a gente tem a dose letal do digitálico, ele vai causar morte por parada cardíaca, tá? Que é uma dose acima
daquilo necessário, acima do que a pessoa necessita, acima do que o corpo dela consegue metabolizar desse medicamento, ok? E aí a gente tem alguns disponíveis, o mais famoso e comum é a digoxina, tá? Mas nós temos também o lanatosídeo, tá? É ampola de 2 ml ou com 0,2, tá? E nós temos a digoxina comprimido de 25 miligramas, muito comum, muito conhecida a digoxina. Quais são os cuidados de enfermagem que você vai ter em relação à aplicação dessa medicação? Observar a dose, porque os digitálicos eles têm dose cumulativa. O que isso significa? Que o tempo de eliminação desse medicamento é muito demorado. Como eu falei na aula anterior, todo medicamento que você ingere, ele tem uma porta de saída, seja pelas fezes, seja pela urina, você tem que eliminar. Só que os digitálicos, a eliminação dele é muito demorada, ele fica muito tempo disponível dentro do seu corpo. Então, observar que essas doses são cumulativas, então o intervalo de tempo entre uma dose e outra tem que ser moderado. Antes de administrar, verificar o pulso do paciente, se estiver abaixo de 60, que a gente sabe que o normal de uma pessoa adulta, a frequência cardíaca é entre 60 a 100 batimentos por minuto, e tem que comunicar ao responsável pelo setor, tá ok? Quando a medicação for endovenosa, tem que ser aplicada lentamente. Sempre lembre-se de medicamentos que atuam no coração, no aparelho circulatório, aplique de forma lenta. Observar os efeitos tóxicos. Com o tempo que o paciente vai fazer um tratamento, observe o aparecimento de reações nesse paciente. Observe se ele está tendo um quadro de muita diarreia, ou de muita náusea e vômito, ou se o paciente está emagrecendo demais, tá ok? E observar se ele tem cefaleia ou confusão mental, que são os efeitos adversos que nós mostramos anteriormente, tá? Então, basicamente, são esses cuidados que você tem que ter quando for tratar de um paciente com medicamentos que atuam no aparelho circulatório, chamados de digitálicos, tá? Outro medicamento que atua no aparelho circulatório, nas veias, artérias e coração, são os antihipertensivos, são os mais conhecidos. Tem uma gama imensa de antihipertensivos no mercado, tá? Muito antihipertensivo para todos os gostos e preços, tá? Atuam regulando a pressão arterial por diferentes mecanismos. Cada medicamento tem o seu mecanismo e a intenção deles é regular, monitorar essa pressão, porque a gente sabe que uma vez que o paciente adquire hipertensão, ele não tem cura, o que tem é controle, seja através da alimentação ou seja através da medicação, tá? E aí nós temos aí na tela para vocês alguns exemplos de antihipertensivos, tá? Existem outros mais, só que seria impossível uma aula com todos os medicamentos disponíveis no mercado, tá? Para qualquer doença existem muitos princípios ativos, mas basicamente essa gama de medicamentos que aparece aqui para vocês, todos são para regular a pressão. O paciente não se dá bem com um, acha melhor outro e assim vai. Nós temos a amiodarona de 5 miligramas, o mais conhecido, captopril, nós temos também a enalapril, outro conhecido também é o propanolol e a nifedipina, tá? Que é chamado de Adalat. Aqui, do lado de fora do parêntese, nós temos o princípio ativo e dentro do parêntese é o nome comercial, é como você encontra na prateleira da farmácia, tá? Hidroclorotiazida, ela é um antihipertensivo, mas vocês também vão ver que a hidroclorotiazida é um medicamento que atua no sistema renal, fazendo com que o paciente tenha mais diurese, faça mais xixi, porque como eu falei, quanto mais faz xixi, mais regula a pressão arterial, tá? Cuidados de enfermagem na hora da aplicação dos antihipertensivos, controlar a pressão arterial do paciente e controlar o peso e a diurese, fazer com que esse paciente não esteja acumulando muito líquido. O acúmulo demais de líquido faz com que o paciente também aumente o peso, e esse peso não é necessariamente o seu peso, mas o peso que ele adquiriu pela retenção de líquido que esse paciente está tendo. A gestante, por exemplo, ela tem uma retenção de líquido muito grande. Você sabe que a gestante ela fica bem e é demasiado, porque naturalmente com a gestação você vai adquirindo dificuldade na circulação sanguínea, tá? Por conta de todos os mecanismos que a gravidez faz no corpo da mulher. Outra classe de medicamentos, além dos digitálicos e antihipertensivos, nós temos as medicações chamadas de vasodilatadoras, tá? Essas medicações vasodilatadoras, elas proporcionam melhor circulação do sangue nos tecidos, tá? Em qualquer tecido do corpo. O que são os tecidos? São
é um tipo de emaranhado de células que recobrem os órgãos. Então, nós temos vários tipos de tecidos ao redor do nosso corpo, por meio de um aumento do débito sanguíneo, tá? E aí nós temos 3 exemplos, a flunarizina, a cinarizina e a dihidroergotoxina, tá? Todos são vasodilatadores. Vasodilatador, dilata, faz com que o vaso, artéria ou veia, dilate, ela abra mais para que o sangue corra mais devagar, tá? Porque quanto mais é apertado uma artéria, uma veia, mais o sangue vai fazer pressão na parede do vaso para passar. Lembra aí do exemplo da mangueira. Quando você tem uma mangueira e a água, você vai aguar, vai ligar a mangueira, se você colocar pressão, o dedo na boca da mangueira, a água espicha lá na frente, porque você está diminuindo, está apertando essa mangueira e faz com que a água esguiche lá na frente. A água exerce muita pressão e faz com que ela aumente a sua velocidade. Então, o vasodilatador vem justamente aí para abrir essa artéria, esse vaso sanguíneo, para que o sangue corra de forma mais devagar, tá bom? E aí a gente começa, após falar do sistema circulatório, a gente tem os medicamentos que atuam no sistema respiratório, tá? Aí, só para lembrar a anatomia do sistema respiratório, nós temos o mecanismo da respiração. O principal órgão que compõe o sistema respiratório, a gente sabe que são os pulmões, tá bom? Mas e aí, fazendo o trajeto do ar, nós temos as nossas fossas nasais, tá? Que são as nossas narinas. Aí o ar entra pelas fossas nasais, passa pela faringe, pela laringe. Conectado na laringe, nós temos a traqueia, que leva esse ar até os pulmões, através dos brônquios e dos bronquíolos, tá? E quem faz a troca gasosa, a hematose, que a gente chama, são os alvéolos, que são estruturas microscópicas que fazem toda essa troca gasosa. E aí a gente tem algumas medicações relacionadas ao sistema respiratório. Nós temos 2 aqui nessa tela, que são os calmantes da tosse e os mucolíticos, tá? Calmante da tosse são antitussígenos, aqueles medicamentos que acalmam aquela tosse improdutiva, que é aquela tosse sem secreção, tosse que não é acompanhada de secreção, de catarro, digamos assim, tá? Primeiro que nós temos são os opiáceos, né? Um grande exemplo de opiáceo nós temos a codeína. Não opiáceos, nós temos o clobutinol, tá? Fedrilato e a dropropizina, tá? Calmantes da tosse. Tem outros calmantes da tosse? Tem vários outros, tá? Mucolíticos são aquelas medicações que diminuem a aderência das secreções no nosso peito, digamos assim. Você vai ouvir, fulano tá com muito chiado no peito, com muito catarro no peito. Os mucolíticos são chamados de medicamentos que desgrudam, fazem com que esse catarro no peito descole, que na verdade não é no peito, é dentro do pulmão, né, aqui no tórax, faz com que descole da parede do pulmão e a pessoa elimine esse catarro, tá, essa secreção. Aí nós temos a acetilcisteína, muito utilizada, a bromexina, e o mais conhecido talvez desse daqui seja o ambroxol, que pode ser encontrado com o nome mucolino, tá? O ambroxol, muito conhecido para tosse produtiva. Não confundam medicamentos para tosse com secreção com os medicamentos para tosse sem secreção, tá? Cada um tem uma cadeia específica e tem muita gente que erra. Fulano tomou que remédio para tosse? Tomou isso. Tá, mas qual era o tipo de tosse de fulano? Tosse com secreção ou sem secreção? Era aquela tosse seca ou é aquela tosse acompanhada de secreção, de catarro, de escarro? E aí você tem que saber para saber diferenciar, tá? Qual medicação tomar. Nós temos os expectorantes, também muito conhecidos, que eles favorecem a tosse produtiva, ou seja, ele faz com que você tossa, que no ato que você tosse, você vai eliminando a secreção, tá? Parece estranho, mas não é. É basicamente assim, às vezes tem gente tomando expectorante, nossa, tem 2 dias que eu estou tomando esse medicamento e parece que eu estou tossindo mais. Na verdade, você está tossindo mais para que você elimine mais secreção. Quanto mais você tosse, mais, se for tosse produtiva, mais você elimina essas secreções do peito, principalmente quando a gente fala de criança, tá? E aí nós temos o cloreto de amônio, o guaiacol ou o iodeto de potássio, tá? Como expectorantes, mas temos vários outros, tá? Muitas dessas medicações para tosse, elas já vêm acompanhadas de antialérgico para fazer com que acalme, né, essa tosse, essa expectoração, tá? Aí nós temos agora os medicamentos que atuam no aparelho gastrointestinal.
medicamentos são esses, tá? Gastrointestinal, vocês lembram lá de anatomia que o aparelho gastrointestinal é aquele formado, basicamente chamado de aparelho digestório, onde a comida faz o trajeto, né? Nós temos a boca, aí o alimento desce pelo esôfago, cai no estômago, do estômago passa para o intestino delgado, depois para o intestino grosso e aí é eliminado pelo ânus, tá? Então, esses medicamentos que atuam no aparelho gastrointestinal, eles têm diversas finalidades. Tem aqueles que evitam náusea, vômito, aqueles antiácidos. O primeiro que a gente tem são os antiácidos, que eles fazem o tamponamento da acidez gástrica, e proteção da mucosa por barreira física. O que isso significa? Reduz a acidez, não tem azia? Todo mundo sabe que é azia, que é aquela acidez, aquela eructação que vem saindo. O antiácido faz com que o ácido clorídrico presente no nosso estômago deixe de ser produzido naquele momento, diminuindo a sensação de azia, tá? E aí nós temos o mais conhecido, que é o hidróxido de alumínio, que pode provocar constipação se tomado demais. Então, muito cuidado quando for tomar o hidróxido de alumínio, que não seja muito. Nós temos o hidróxido de magnésia, ou leite de magnésia, também conhecido, né? Pode produzir ação purgativa, ou seja, pode fazer com que a motilidade do intestino aumente, você vá mais ao banheiro, tá? E nós temos a associação desses dois, o hidróxido de alumínio com o hidróxido de magnésia, que é o Maalox, tá? Muito conhecido. E aí, a outra classe de medicamento gastrointestinal, nós temos os antieméticos. São as medicações que aumentam a velocidade de esvaziamento gástrico, aumentando o tônus da cardia. O que é isso, professora? EMES significa vômito. Então, não é que eles provoquem o vômito, pelo contrário, o antiemético, o anti-EMES, aumenta a velocidade do esvaziamento gástrico, faz com que o estômago esvazie de forma mais rápida aquilo que está preenchendo para evitar aquela produção de náusea e enjoo que a pessoa, porventura, esteja sentindo, tá? Nós temos o Dramin. Muita gente acha que o Dramin é para dormir, mas não é para dormir. O Dramin funciona contra enjoo, náusea, vômito, tá? Mas, como efeito colateral, ele causa o quê? Sono. Sono, muito sono, né? Nós temos também a metoclopramida, que é o Plasil, muito conhecido, tá? Antiemético. E ainda na classe dos medicamentos que atuam no aparelho gastrointestinal, nós temos os medicamentos purgativos, tá? Que são aquelas drogas de ação energética sobre o intestino. O que é ação energética sobre o intestino? Faz com que o intestino acelere a sua função, ou seja, os movimentos gastrointestinais fazem com que você vá mais rápido ao banheiro. Nós temos o leite de magnésia, como o primeiro aqui, o hidróxido de magnésia. Nós temos o óleo de rícino, né, que nada mais é do que o azeite de mamona, né, muita gente do interior conhece como sendo óleo de mamona, azeite de mamona. E nós temos também o óleo mineral. O óleo mineral, ele é muito utilizado no setor hospitalar para pacientes que estão internados há muito tempo e, consequentemente, a falta de movimento com pacientes que estejam acamados, eles terminam que ficam mais tempo sem ir ao banheiro, ficam constipados. Então, o óleo mineral serve muitas vezes para esses pacientes que estão com dificuldade de ir ao banheiro defecar. Então, ficar sem defecar faz com que as fezes fiquem ressecadas, faz com que você tenha estufamento abdominal, fica com aquela sensação de abdômen rígido, duro. Então, assim, ele é ótimo para que incentive o paciente a defecar, tá? Então, ele não pode ser tomado, quanto ele pode ser injetado através do reto, tá? Que são as medicações retais. Ainda do sistema gastrointestinal, nós temos as medicações antidiarreicas, tá? Os antidiarreicos, o nome já diz, que faz com que você pare o quadro de diarreia que você esteja, tá? Mais comumente conhecido é o Imosec, como na verdade o princípio ativo dele é loperamida, tá? Imosec é só o nome comercial, tá? Outro grupo são os medicamentos absorventes e protetores, que protegem a mucosa intestinal inflamada ou com úlcera, que são as feridas na mucosa, tá? E aí a gente está falando da mucosa intestinal ou estomacal. Ao recobri-la com uma camada aderente e absorvente. O que é isso? Cobre a parede do estômago ou do intestino, coloca essa mucosa, estimula a produção da mucosa, essa mucosa protege nosso estômago e intestino contra a ação do suco gástrico e de alguns medicamentos que, porventura, possam irritar a nossa mucosa, tá?
nós temos os bloqueadores da secreção gástrica. Dentro de absorventes e protetores, nós temos esses bloqueadores da secreção gástrica. São as medicações que atuam fazendo com que diminua a produção de ácido clorídrico no nosso estômago, tá? E um exemplo de absorventes e protetores é o carvão ativado, muito utilizado para fazer lavagem intestinal, tá bom? Ele ajuda demais. Pacientes que se intoxicaram, que tomaram medicação sem querer, que tomaram, por exemplo, por acidente doméstico, algum produto de limpeza, ou que tentaram suicídio, chegam ao setor hospitalar na urgência, tendo ingerido alguma substância, a gente coloca, dá carvão ativado através da sonda nasal, sonda nasogástrica, coloca esse carvão ativado, tá? Ele vem assim, mas ele vem um pozinho. Quando ele chega, esse carvão chega no estômago, ele absorve a substância que a pessoa tomou, essa substância tóxica, ele vai absorver, e aí a gente puxa de volta esse líquido com essa medicação, esse produto que a pessoa, porventura, tenha ingerido, tá? Carvão ativado é muito bom, muito utilizado para diversos fins, tá? É uma medicação simples e com uso muito vasto, digamos assim, tá? Aí nós temos os medicamentos que atuam no aparelho geniturinário. O aparelho geniturinário nada mais é do que o sistema renal, tá? Formado pelos rins, ureteres, a bexiga e a uretra, tá? Então, lembrando que os rins fazem a filtragem do nosso sangue, além de diversas outras funções, estou falando somente das funções básicas. Os ureteres carregam essa urina produzida, esses metabólitos que serão eliminados, carregam para a bexiga vai guardando, que tem a função de armazenar, e depois liberam pela uretra essa urina, tá? A uretra libera para o meio exterior. Então, nós temos aqui na tela dois tipos de classes farmacológicas. Nós temos os diuréticos aqui e os antissépticos urinários. Os diuréticos são aquelas substâncias que atuam na liberação de líquido, ou seja, faz com que a pessoa vá mais ao banheiro, faça mais xixi, eliminando aqueles metabólitos que não são necessários para o nosso corpo, que o rim vai jogar fora, digamos assim, tá? O mais comum nós temos a hidroclorotiazida, tá? E a furosemida, tá? Esses dois são os mais utilizados no setor hospitalar ou na unidade básica. Vocês vão ver muito paciente hipertenso, muito idoso hipertenso, fazendo associação de algum antihipertensivo com algum desses dois medicamentos, mas os outros também são utilizados. Já que os antissépticos urinários, são os medicamentos de ação somente nas vias urinárias. Aqueles medicamentos que fazem com que o paciente elimine cálculos renais ou pedra nos rins, como é comumente conhecido, tá? Nós temos o ácido pipemídico, tá? Ou a fenazopiridina, tá? Que é o piridium, é o mais conhecido. Eles ajudam na limpeza do sistema geniturinário, eliminando metabólitos, íons que não seriam utilizados, cálculos renais, entre outras coisas que o corpo está tentando eliminar, tá bom? Nós temos aqui os ocitócitos, só um instante, deixa eu olhar aqui, pronto. Voltando aqui aos ocitócitos, nós temos esse tipo de medicação, ele provoca contração uterina, comumente conhecido como ocitocina. A ocitocina nada mais é do que um hormônio natural produzido pela mulher. No final da gestação é que a mulher começa a produzir a ocitocina, porque ela faz com que o útero contraia. O bebê só nasce, a mulher só vem dar à luz se tiver ocitocina suficiente para fazer com que o útero contraia, e então ela expele o bebê através da vagina. Isso que eu estou falando de parto natural, né? De parto vaginal. Então, essa ocitocina, ela serve para aumentar as contrações. Aumentando as contrações também aumenta a dor, né? Na hora do parto. É aquela coisa chamada de injeção de força, já ouviram falar? A ocitocina, ela é um hormônio natural que a gente produz, mas ela também é encontrada de forma sintética. Ocitocina produzida em laboratório para ajudar mulheres que não estão produzindo ocitocina suficiente na hora do parto, para que elas comecem a produzir e o parto acelere, caso esteja demorando demais. Então, o mais utilizado aqui, ó, essas três são utilizadas, só que a mais utilizada é a ocitocina, tá?
faz com que a mulher tenha um parto mais rápido, aumente as contrações, né? Não é nem que faz com que o parto seja mais rápido, ela aumenta a contração, tá acelerando esse trabalho de parto, tá ok? E além do trabalho de parto, essa ocitocina, ela também serve para a eliminação de feto morto. Quando a mulher tem um aborto, para que ela não se submeta a uma cesárea para a retirada do feto morto, como ela não está no final da gestação, esse bebê tem que sair por vias normais. Então, é injetado ocitocina, é aplicada a injeção de ocitocina para que essa mulher elimine esse feto morto provido de um aborto. Seja aborto natural, espontâneo ou provocado, é utilizado, tá? E essa medicação bromocriptina é aquela medicação utilizada para inibir a produção de leite, tá? Mulheres que, porventura, tenham bebês e são impedidas de amamentar, por exemplo, mães portadoras do vírus HIV, elas não podem amamentar, então é oferecido a elas, ainda na maternidade, essa medicação para inibir a produção de leite, já que ela não vai amamentar a criança. Então é muito dolorido essa mãe que não amamenta não tomar nenhuma medicação para esse leite secar, digamos assim, tá bom? E aí nós temos os medicamentos que atuam na nutrição relacionado ao nosso, principalmente ao nosso peso corporal e aos nutrientes que são necessários para a nossa subsistência, tá? E aí nós temos, primeiro a gente tem o fósforo e o cálcio, são indispensáveis na formação do nosso tecido nervoso e tecido ósseo, que inclui os dentes, tá? Quando a gente estuda o sistema esquelético, lembra lá que além da função básica do sistema esquelético, de fazer a proteção de órgãos internos e ajudar na locomoção, na sustentação do corpo, o osso também, o sistema esquelético, tem a função de guardar, armazenar cálcio e fósforo extremamente necessários para o nosso corpo, tá? E de onde é que a gente adquire esse fósforo e esse cálcio? Alimentação, tá? E aí também nós temos o flúor, que é importante para a formação dos dentes, tá bom? O cálcio normalmente é inofensivo para o organismo, porém, ele tem que ser tomado de maneira correta, de acordo com a idade e peso do paciente, porque cálcio demais provoca calcificação do tecido, levando ao cálculo renal. Quem consome cálcio demais ao longo de um tratamento muito longo pode desenvolver pedra nos rins, ok? Aqui, ó, muito conhecido, voltando aqui, é o Caliamon. Quem tem criança conhece o Caliamon, que ele tem sais de cálcio e flúor, tá? Que ajuda na melhoria da imunidade da criança, tá? Na formação dos seus ossos, ajuda na formação dos dentinhos da criança, que faça com que os dentes nasçam de maneira saudável, tudo é associação com o leite materno. Nós temos as medicações que são estimulantes do apetite. Quando se estudou a ação dos antihistamínicos, também se descobriu que alguns estimulam o apetite. O que é isso? Eles estavam estudando antialérgicos. Antihistamínico nada mais é do que medicação antialérgica. E descobriu que um dos efeitos colaterais dos antialérgicos é provocar fome, abrir o apetite. Então surgiu uma nova classe de medicamentos chamados de estimulantes do apetite, tá? Que são medicações que fazem com que abra o apetite da pessoas que têm dificuldade em se alimentar, né? Sentir fome para comer, ou dificuldade no ganho de peso. Mais conhecida é a buclina, né, ou buclizina, tá? Mas nós temos muitos, tá? Petivit, nós temos uma variedade de estimulantes do apetite, né? O mais antigo aí, talvez, que a gente conheça é o biotônico, né? O biotônico Fontoura, que prometia a abertura do apetite. Qual que é o efeito colateral do antialérgico? Sono. Qual que é o efeito anticolateral dessas medicações de vitamina, de buclina? Sono também, porque eles derivam da mesma classe farmacológica. Aí nós temos alguns tipos de vitamina que a gente consome não, que pelo menos que todo mundo deveria consumir na alimentação normal do dia a dia, que é a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a C, e as vitaminas do complexo B, que inclui a vitamina B1, B2, B3, B4, B6 e B12. Vou pular um pouquinho sobre as vitaminas, tá? Porque todo mundo já conhece, já fez nutrição, mas aí na atividade também a gente vai ter uma pesquisa sobre vitaminas, por isso que eu não vou entrar muito nesse contexto, tá? E aí a gente entra na classe dos medicamentos que são antialérgicos, tá? Funcionam como antialérgicos.
O primeiro que a gente fala são as medicações antihistamínicas, tá? Os antihistamínicos utilizados quando você tem algum quadro alérgico são utilizados principalmente na emergência. Essas medicações agem nas reações alérgicas causadas por agentes extrínsecos, ou seja, de fora do nosso corpo. O que é isso? Uma comida que é fora do seu corpo que você consome, algum medicamento que lhe cause alergia, tá? E qual que é o efeito colateral principal? Podem causar sonolência e alguns estimulam o apetite, que foi o que a gente falou anteriormente, de medicações estimulantes do apetite, tá? Mais conhecido aí nós temos o polaramine, ou desclofeniramina, é a mesma coisa, tá? Fernegan, que é o nome comercial, o princípio ativo da Fernegan é a prometazina, muito utilizado na emergência, quando a pessoa chega com quadro alérgico, que fica inchado, com coceira no corpo, com eritema, né, vermelhidão no corpo, tá? O que você tem que ter atenção na hora de aplicar, principalmente a Fernegan, é informar o cliente, ao paciente, o efeito que ele vai sentir, porque a Fernegan ela causa muita coceira, um desconforto de coceira, principalmente nas regiões genitais. Então, se você não explicar para o paciente o que vai acontecer, ele vai achar que vai morrer. Depois da medicação, quando ele começar a sentir o efeito colateral, seu José acha que vai morrer em 3 dias, quando na verdade é um efeito normal e esperado daquela medicação, tá? Aí nós temos os corticoides, que são derivados de hormônios e das glândulas suprarrenais, que eles têm propriedade anti-inflamatória. O corticoide, ele é anti-inflamatório e antialérgico potente, ou seja, o corticoide, ele é um anti-inflamatório muito potente, então ele é para ser utilizado em inflamações também graves. Se você tem um corte ou está com inflamação leve, moderada, você vai tomar anti-inflamatório comum. O corticoide só entra quando você está com algum tipo de inflamação muito forte, principalmente inflamações ósseas, né, de artrite, reumatismo ou então chikungunya, tá? São drogas que devem ser usadas com muita cautela, porque elas podem provocar o acúmulo de líquido. O corticóide faz com que você ganhe peso não de gordura, mas sim de edema, de acumulação de líquido. Faz com que você fique bem inchado, com o rosto bem arredondado, a face de lua cheia, que a gente chama, tá? E pode causar também a baixa de imunidade. Com o tempo, se o tratamento for muito prolongado, esses medicamentos podem baixar a imunidade do paciente, tá? Então, sempre oriente o seu paciente que vai começar o tratamento com esse tipo de medicação. Não é para que você coloque medo, é para que você informe e deixe o paciente ciente dos efeitos que podem ser que aconteça com ele, tá? E aí na tela tem alguns exemplos, tá? Para você observar, tem a hidrocortisona, a prednisona ou prednisolona, tá? Que é um derivado da prednisona, dexametasona, muito conhecida também, que é chamada de Decadron, tá? São medicamentos corticoides, tá? E aí a gente tem os medicamentos que atuam no sistema nervoso, tá? Essas medicações, elas são de variadas formas e tipos. Você tem que ficar atento, principalmente aos efeitos adversos. As drogas que atuam no sistema nervoso são as que têm os efeitos adversos mais severos, caso o paciente desenvolva. A primeira classe que a gente tem são os medicamentos hipnóticos, tá? Eles produzem tontura, tá aqui, ó, torpor, tontura, facilitando a instalação e a manutenção de sono, tá? O que isso significa? Quem toma hipnótico são aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir, entre outras patologias, tá? Porque, assim, quem é que tem dificuldade para dormir? Tanto o paciente comum, uma pessoa comum pode ter dificuldade, quanto uma pessoa que tem doença mental, esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, ou seja, as medicações que atuam no sistema nervoso são as que você tem que ter mais cuidado na hora de administrar e na hora de fazer o uso, porque, assim, esse mesmo medicamento que serve para uma coisa simples, serve para uma coisa muito complexa, o que vai depender é a dose, tá? Então, o hipnótico faz a manutenção do sono, que sendo provocado artificialmente, mas tem efeito, pode ter efeito, o paciente pode ter dificuldade para acordar, tá? Então, o hipnótico ele faz com que a pessoa durma, porém a pessoa acorda com muito sono, muito grogue, tem uma dificuldade para acordar. Geralmente, se for para trabalhar no outro dia, é bem complicado. O paciente, dependendo da dose, não vai conseguir.
Eles são também chamados de soníferos, tá? E dependendo da dose utilizada, como eu falei, pode ter efeito hipnótico ou pode, que é o efeito do sono, também pode ter efeito sedativo, tá? Paciente apagar geral, ou pode ter efeito como anestésico geral. Ele pode ser utilizado associado à anestesia para algum tipo de procedimento, principalmente em cirurgias, tá? E alguns ainda possuem efeito anticonvulsivante, previnem o aparecimento de convulsões para pacientes que têm um quadro de convulsão, alguma doença que provoque convulsões na pessoa, tá? Eles agem por depressão do sistema nervoso. O que é depressão? Causa depressão? Não. Deprimir o sistema nervoso é fazer com que a atividade do sistema nervoso caia. Aquele sistema nervoso que a pessoa está em atividade faz com que reduza, ou seja, faz com que sinta-se mais sonolenta. E o mais conhecido, nós temos o fenobarbital, ou chamado de Gardenal, não é medicamento para doido, não é remédio de louco, tirem esse tabu, quebrem esse mito. O Gardenal é simplesmente um hipnótico que tanto pode ser utilizado para quem tem quadro de epilepsia, de convulsão, quanto para quem está com dificuldade para dormir. Tem pessoas que não têm problema nenhum mental, mas tomam o Gardenal para regular o sono, tá? Nós temos a Furazepam, Nitrazepam e Midazolam, tá? Todos funcionam tanto com relação à melhoria do sono, e se a dose for muito alta, ele pode sedar a pessoa, faz com que a pessoa apague geral, tá? Outra classe que atua no sistema nervoso são os medicamentos chamados de psicotrópicos, tá? Que são substâncias capazes de atuar seletivamente sobre as células nervosas, que regulam os processos psíquicos, tá? O psicotrópico, ele interfere no processo mental. Por exemplo, o psicotrópico é muito parecido com o hipnótico, ele causa sedação, estimulando ou alterando o humor. A pessoa pode ter alterações de humor, oscilação de humor durante o dia, que a gente fala, e pode também apresentar alteração no comportamento e no pensamento, tá? E aí os psicotrópicos, ele tem 3 classes, os neurolépticos, os tranquilizantes e os antidepressivos, tá? Cada uma com a sua indicação. Os neurolépticos, ele tem ação sobre a excitação e a agressividade. Pacientes que apresentam o quadro de agressividade fazem a utilização desses neurolépticos. Tem gente que faz utilização só um? Não. Geralmente o paciente faz a utilização tanto de neuroléptico, quanto de tranquilizante, quanto de hipnótico, para fazer com que reduza a agressividade, com que durma melhor, tá? Então, ele tem ação sobre essa agressividade da pessoa, bem como sobre a atividade delirante e alucinatória, como, por exemplo, pessoas que têm um quadro de esquizofrenia severa, têm quadro alucinatório e delirante muito grave, e são pacientes extremamente agressivos. Então, os neurolépticos são utilizados para esses pacientes, tá? No caso de usuários de droga, também é utilizado quando eles estão em estado de overdose, bem agitados, que querem bater, que tornam-se agressivos, tá? Alguns exemplos de neurolépticos, nós temos o Aldol ou aloperidol, a clorpromazina, tá? E a levomepromazina, tá? Não vou ler o nome de todos, mas aparece aí na tela, senão a gente demora muito. E nós temos a terceira classe dessas medicações, dos psicotrópicos, nós temos os tranquilizantes, tá? Que atuam na redução da ansiedade e da tensão, tá? Quando usados em baixa dose, eles melhoram o sono, porque sabe-se que a pessoa que tem muita ansiedade também, provavelmente, ela tem dificuldade de dormir. E alguns também, dependendo da dose, apresentam atividades contra convulsão, são anticonvulsivantes, tá? Aparece aí na tela para vocês, tá? O Valium, o Lorax, o Lexotan, tá? Vários medicamentos que são utilizados no tratamento de depressão, de caso de esquizofrenia, em casos de autismo, entre outras doenças mentais, tá? Antidepressivos, todo mundo conhece, eu já ouvi falar, eles diminuem a depressão, porém devem ser utilizados por pelo menos 3 semanas para ter efeito positivo. O que é isso? Pessoas que querem trabalhar com imediatismo. Nossa, eu comecei a dar remédio para o meu filho semana passada e não apresenta melhora, eu vou parar de dar esse remédio, está fazendo mal. Não. Para o antidepressivo começar a apresentar efeito, a gente diz que o paciente tem que tomar pelo menos 1 mês, para então começar a apresentar melhora, para esse remédio começar a apresentar o seu efeito de antidepressivo. Então, o tratamento de depressão ele é prolongado e não é só medicamentoso, como todos sabem, tá?
tá? O tratamento de depressão, ele é um conjunto familiar, comunitário, medicamentoso, alimentar, atividade física, entre outras coisas. Passando para frente, nós temos as medicações anestésicas, e os anestésicos podem ser geral ou local. Anestésico geral age no sistema nervoso central, fazendo com que diminua a atividade. Se também diminuir a atividade do sistema nervoso central, faz com que diminua a atividade do sistema respiratório. A pessoa começa a respirar mais devagar. E o anestésico local, ele atua bloqueando os axônios dos nervos periféricos, tá? Anticonvulsivantes, como o nome já diz, previnem o aparecimento de convulsão. Só que previne o aparecimento de convulsão para uma pessoa que já tem alguma doença diagnosticada que cause convulsão. Não sou eu ou você sem nenhum problema, eu vou tomar anticonvulsivante para eu nunca ter um quadro de convulsão. Não é assim. Não é porque uma criança apresentou 1 ou 2 quadros na infância de convulsão que ela tem que fazer uso de anticonvulsivante, tá? A pessoa tem que ter um diagnóstico fechado para fazer a utilização dessa medicação. E os antiparkinsonianos são medicações que atuam na doença de Parkinson, fazendo com que diminua os tremores, ou na tentativa, né, que não consegue 100%, de diminuir os tremores da pessoa. O mal de Parkinson é aquela que causa tremedeira, tá? Principalmente nos membros superiores e nos membros inferiores, tá? São drogas precursoras da dopamina, neurotransmissor que é envolvido na doença de Parkinson. Tá ok? Então vamos lá para frente. Aí nós temos a classe das medicações chamadas de analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios não esteroides. Quais são os esteroides? A gente já falou que são os corticoides, aqueles que fazem com que você aumente de peso, fazendo com que você tenha retenção de líquido. Não é que você engordou, é que você reteve mais líquido. Nós temos os não esteroides, que são os chamados de ANES, tá? Medicamentos para dor, analgésico, antitérmico, medicamento que diminui a temperatura corporal, e anti-inflamatórios diminui a inflamação de algum quadro que você tem, de ferida, corte, entre outras coisas, tá? Analgésicos não narcóticos e antitérmicos, eles atuam no bloqueio da síntese de prostaglandinos. O que é isso? Diminui a dor. Essa coisa toda bonita aí que eu falei. Esses medicamentos analgésicos não narcóticos e antitérmicos diminuem a dor e diminui a temperatura corporal no quadro de febre. Lembrando que febre, ela é uma sensação térmica aumentada. A febre é causada num órgãozinho chamado de hipotálamo presente aqui no nosso cérebro, tá? O hipotálamo, ele desregula e faz com que o sistema, a sua temperatura aumente, tá? Que é diferente de insolação. Quando você pega muito sol, naturalmente, por conta do sol, a sua temperatura aumenta. Esse medicamento antitérmico serve para isso? Não, porque a febre, ela é causada pelo hipotálamo, tá? Não é causada pelo hipotálamo, é por alguma infecção, mas é o hipotálamo que funciona como termostato, aquele mesmo de geladeira, desregulado, e faz com que você tenha oscilação de temperatura, tá? Mais conhecido, nós temos o AS, tá? Que é o ácido acetil salicílico, e a aspirina. Paracetamol, aí nós temos a Tylenol, entre outros nomes no mercado, e a dipirona, tá? Os mais conhecidos é o paracetamol e a dipirona, que atuam contra dor e febre ao mesmo tempo. Analgésicos, medicamentos para dor, nós temos tanto para dor grave, como para dor moderada, como para dor leve, tá? Eles atuam sobre esses receptores opioides, tá? Lá no sistema nervoso central, lembra de anatomia, e alguns são utilizados para dores severas. Qual é a dor severa? Cólica renal, cólica biliar, problema biliar e câncer, tá? Essas 3 doenças são uma das que causam as maiores dores, tá? O que é ruim dessa medicação é que eles podem causar certo tipo de dependência, tá? E euforia, o paciente fica dependente. Primeiro a gente tem o de morfina, né, que é a morfina. Nós temos a dolantina, muito utilizada também. Morfina, muito utilizada em pacientes com câncer, principalmente um câncer terminal, onde a pessoa não tem mais cura e fica com dores intensas, bem severas, tá? Outro muito utilizado é a codeína. Anti-inflamatórios não esteroides, que eles inibem a produção de prostaglandinas, ou seja, reduzem o canal, a cascata de inflamação, tá? E aí nós temos muitos conhecidos, cetoprofeno, profenídeo, utilizado muito
Na parte da infância, nós temos piroxicam, diclofenaco, né? Aí nós temos o diclofenaco sódico e o potássio, né? O cataflã e o potássico. Nós temos tenoxicam, que é o tilatil, e o naproxeno, tá? Tem mais? Tem infinitamente mais anti-inflamatórios. Aqui só são 5 exemplos, mas tem muitos outros exemplos de anti-inflamatórios disponíveis no mercado, tá? Essa parte de hormônios eu vou passar, porque depois a gente vai realizar atividade sobre essa parte hormonal, tá bom? Deixa eu só passar aqui. Não se agonie, não tem problema, eu vou passar o material para vocês sobre esse tipo de medicação, tá? Tanto do sangue quanto os hormônios, tá? Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui. Não fiquem preocupados porque eu acelerei os slides, não tem problema. Esse material vai ser passado em vocês na forma de Word, não o slide, mas para que vocês façam atividade. O que eu dei já foi passado e o que faltou vai ser representado em forma de atividades para gerar nota para vocês. Agradeço a atenção até aqui, pessoal, e tenham um ótimo dia. Fiquem em casa, tá ok? Quem puder, fique em casa. Tchau, tchau.